tudo certinho, está nas suas mãos. Muito obrigado por tudo, viu? Valeu. Obrigado, cara. Pessoal, fico bem feliz. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando para vocês um pouco do nosso trabalho, um pouco da Infinito Mari. Eu fico muito contente com o interesse, na verdade. A gente vem construindo uma jornada super interessante, que não faz sentido se a gente não compartilhar. Eu acho que o grande objetivo é a gente também mostrar para vocês que tem esperança no horizonte, essa esperança brasileira, e a gente já está fazendo essa transformação. Então, acho que vou mostrar para vocês, é um pouco mais do que um sonho, é mais uma realidade, mas eu não tenho como falar dessa nossa ação sem eu trazer para vocês o que a gente enfrenta. E a gente enfrenta uma crise global relacionada à água. Todos aqui sabem, eu não preciso gastar muito tempo falando sobre isso. Mas profissionalmente falando, eu sou oceanógrafo de formação. Então a minha carreira foi sempre voltada à água, mesmo que na oceanografia tenha muito foco no oceano, a gente integra um planeta muito dinâmico e o ciclo da água perpassa por orientações no ambiente continental. Então, quando a gente fala de crise global, a gente está falando de todos os diferentes ambientes, todos os países do mundo, todas as cidades sofrem com esse recurso amplamente impactado, e a gente não tem como agir na Infinito Mari sem olhar para a água, sem olhar para a poluição da água. E a gente tem, nesse princípio, uma ciência muito clara. Então, dentro da Infinito Mari, nós somos uma clean tech, a gente desenvolve soluções baseadas na natureza para solucionar problemas relacionados à poluição da água. E essa é uma foto minha na Lagoa da Pampulha, em que a gente desenvolveu um projeto muito interessante. A gente implementou nosso projeto nas águas da Lagoa para mostrar para a população o potencial que nós temos de fazer a regeneração ambiental. E eu não tenho como falar de verdade no início dessa fala sem eu hastear essa bandeira do que a Infinito Mari existe como empresa, qual é o nosso horizonte, qual é o nosso objetivo maior. E a gente hasteou essa bandeira de sermos uma intervenção humana para o bem, ou seja, a gente existe para promover o bem. E aonde a gente existe é para que sejamos um símbolo de compromisso ambiental para o bem. Então, se vocês veem a Infinito Mari, vocês veem a nossa caravela em algum local, saibam que esse local é amplamente monitorado e está sendo bem cuidado. Então, quando a gente fala desse hastear de bandeira, a gente também está falando de um manifesto de transformação socioambiental, em que a gente une diversos atores para fazer a promoção dessa sustentabilidade, dessa regeneração da natureza. Então, a gente chama vários atores, várias empresas, para fazerem parte desse manifesto, e é um manifesto de pureza, um manifesto em que a gente, de verdade, traz evidências claras de como que a gente consegue transformar a sociedade, transformar esse ambiente aquático. E claro que a gente faz isso com uma tecnologia que, para que seja sustentável, ela tem que ser replicável. Ela tem que ser amplamente replicável. A gente tem que respeitar vários princípios ali para que ela seja replicável de fato, e que a gente não tente empurrar na realidade hídrica de qualquer ambiente aquático que nós estivermos lidando, a gente não tente dizer que a gente tem a melhor tecnologia e essa é a tecnologia e engula goela abaixo essa tecnologia. Não é bem assim. A gente precisa saber como que a natureza reage a essa tecnologia, a gente precisa saber como que a sociedade no entorno desse ambiente reagem à tecnologia. Então, a Caravela, que é a nossa tecnologia master, ela respeita esses princípios e a gente traz a natureza como uma fonte de inspiração. Então, a gente usa a biomimética, acho que vocês já devem ter passado por essas linhas de ensinamentos em que a natureza tem a maior parte. Eu defendo internamente que a natureza resolve todos os problemas da sociedade e que a gente precisa apenas olhar e encontrar a maneira de mimetizar esse processo, de copiar esse processo, usar a natureza como uma fonte de inspiração de fato. Mas quando a gente usa a natureza como um ator, e a natureza ela é um ator de transformação, de fato a gente vê melhorias claras com a natureza atuando ali dentro, e melhorias na natureza. Então, você usa a natureza para promover o bem,
e ela resolve e traz consequências positivas para a própria natureza. Então, uma solução baseada na natureza é uma solução que usa a natureza e traz benefício para a sociedade, tendo eficiência do produto alcançada, tendo eficiência ambiental alcançada, e ao mesmo tempo, se ela promove biodiversidade, promove melhoria da qualidade da vida humana, você tem uma solução baseada na natureza. E a gente tem uma solução baseada na natureza, que é a Caravela, que é uma resposta à necessidade que nós temos, essa crise global crescente relacionada à água, e também a necessidade de uma tecnologia que possa trazer união. Ela é expansionista, como as caravelas portuguesas também foram expansionistas, mas as caravelas portuguesas trouxeram uma consequência também negativa para o sistema, em que ela implementou o tráfico internacional de escravos. E a gente tem na caravela brasileira, que é a caravela do Infinito Mare, uma tecnologia 100% expansionista, mas que une a população. A gente não segrega nada. A gente democratiza uma tecnologia que usa a natureza a seu favor, respeitando os princípios da natureza, mas também une a sociedade, trazendo esperança e trazendo resiliência. Então, claro que a gente tem na caravela uma tecnologia que, como eu falei, reage à natureza. Então, quando a gente instala a caravela na água, ela atrai os íons da água, cria-se um biofilme nessa tela que existe no interior da caravela, e esse biofilme desenvolve fungo, protozoário, bactéria, e em cima desses organismos desenvolve-se algas, e as algas nativas crescem desenfreadamente em cima da caravela, só que na área limitada pela caravela. Então, quando ela cresce aceleradamente, essa comunidade de micro-organismos e produtores primários aí, Siri, começam como tá o tempo? a degradar a matéria E orgânica. aí, Siri, E a como tá o tempo? de matéria orgânica, Poliana, desculpa, acho que está com o microfone aberto. Aí, frente a essa construção toda, a gente tem ali uma comunidade algal se proliferando, desenvolvendo algas, e elas vão consumindo a poluição da água. Então, literalmente, a nossa operação é instalar a caravela em ambientes estratégicos, a gente deixa essas algas crescerem desenfreadamente, e a gente visita a caravela. A gente vai até ela, colhe o material que cresceu nela, leva para laboratórios e analisa uma série de parâmetros. São 230 parâmetros ambientais diferentes. A gente analisa em cada amostra. Então, o que é interessante? A gente tem ali uma tecnologia que é a caravela, ela remete a essa embarcação, ela é um barco inteligente, é uma boia, ela fica ancorada em lugares estratégicos, e no interior dela tem essa tela, que parece uma tela de mosquito, de proteção de mosquitos, e crescem algas ali dentro. Então, de verdade, nós temos uma tecnologia que é um manifesto de transformação socioambiental. A gente tem na caravela como essa ferramenta de engajamento, de transformação, e ela é um convite. Ela é um convite para que as grandes marcas, para que as grandes empresas, para que diferentes instituições possam juntas promover o bem e a recuperação aquática. A estratégia que a gente criou, que eu queria trazer para vocês um pouco, a gente tem uma integração aqui. A gente tem uma tecnologia muito eficiente, beleza. De uma tecnologia muito eficiente, como é que ela vira um produto de mercado, para que o mercado possa comprá-lo, possa utilizá-lo? De que forma que a gente cria essa estrutura? Então, eu sou oceanógrafo, minha carreira foi acadêmica a vida toda. Fiz meus mestrados, meu doutorado, minha carreira foi simplesmente desenvolvendo pesquisa. Quando a caravela surgiu, ela não era um produto que poderia ser vendido facilmente para as empresas, porque a gente não tem uma fábrica, quem constrói, como constrói, aonde faz, que material tem, qual é o melhor material, e a luz do sol afeta o material, como que a gente constrói isso? Quais são as lógicas por trás de você ter um produto e mercadologicamente estável, vamos assim falar, que seja sustentável? A gente produz o material, a gente entrega o material, regenera a água e esse produto dura, e eu tenho um negócio sustentável. Então, foi uma jornada muito grande, que a gente passou por vários programas de aceleração para fazer isso acontecer. Nesses programas de aceleração de startups, a gente entendeu como funciona. A gente entendeu como chamar a atenção das grandes empresas, das grandes marcas, e uma das formas que eu queria trazer para vocês aqui é um pouco dessa estratégia de cuidar das águas. Então, nós temos lá, como bem o Caio falou no começo, nós temos empresas de saneamento, que são obrigadas por lei, é o core business dela, limpar a água ou cuidar desse saneamento, mas não necessariamente esse saneamento acontece de forma eficiente, vamos assim dizer. Então, a gente tem ali tentativas técnicas,
às vezes frustradas, às vezes geram consequências ainda mais danosas do que a natureza inicial do processo. Às vezes você coloca tantos químicos na água que você afeta ela ainda mais. Então, o que a gente tem ali dentro? Uma tecnologia, uma estratégia em que a gente permite que as grandes marcas façam um posicionamento. Utilizem a Caravela como um produto a fazer um posicionamento de marca, a fazer uma comunicação com a sociedade sobre quem é essa empresa, quem são eles, o que eles querem com a sociedade, aonde eles se apresentam. Então, quando a gente levou as caravelas para a Zurich, essa seguradora, ela comprou uma seguradora muito importante em Minas, e ela assumiu essa seguradora e ela queria mostrar para a sociedade que ela se importa com as águas de Belo Horizonte. Então, nada melhor do que colocar caravelas no coração das águas de Minas Gerais, que é a Lagoa da Pampulha. Então, quando nós colocamos as caravelas na Lagoa da Pampulha, houve uma repercussão midiática muito grande, orgânica mesmo. A gente não pagou nada disso, mas todos os jornais e televisões aí do estado vieram atrás da gente para conversar, saímos em várias entrevistas. De verdade, foi um espetáculo assim para a repercussão da empresa. E a Zurich fez um evento de lançamento, que é super interessante. Esse evento de lançamento ela chamou uns 30 influenciadores lifestyle aí de Belo Horizonte, médio alcance, assim, os influenciadores de 60 a 80 mil seguidores. E esse pessoal viralizou. Vocês conseguem ver atrás aqui, tem uma plotagem da caravela, e as pessoas estavam tirando foto na frente da plotagem. Aqui atrás também, ó, tem uma plotagem atrás. Aí o pessoal, os modelos, os influenciadores foram lá tirando as fotos na frente da caravela. Que interessante. A Zurich teve esse projeto com a intenção de atingir 100 mil pessoas. Então, ela queria que 100 mil pessoas vissem as caravelas com a marca dela, queria que tivesse uma repercussão nesse porte. 20 dias depois, a gente encontrou a Zurich e eles comentaram com a gente que atingiu 2,5 milhões de pessoas nos primeiros 20 dias. Ou seja, 25 vezes a expectativa que eles tinham, nem alga eu tinha ainda. Então, quando a gente tem uma tecnologia que engaja, o cliente ficou satisfeito com o engajamento que ele tinha, e aí a gente podia entregar a ciência completa que a gente tinha vontade. E é onde eu quero chegar para vocês aqui um pouco. Então, a gente tem uma tecnologia muito eficiente, que engaja, bacana, mas a gente mostra que as algas são reais. Cresce muita alga na caravela e há uma diversidade de algas. A gente não seleciona qual alga cresce. Na Lagoa da Pampulha cresceram 46 espécies diferentes, para vocês terem ideia. Então, a gente mostra que há uma diversidade de algas. Essa biodiversidade é muito interessante, muito rica. Quanto mais espécies crescem na caravela e se multiplicam na caravela, maior é a interação da comunidade no entorno da caravela. Você começa a ver uma biodiversidade indireta convivendo com a caravela. Então, você vê tartarugas se alimentando das algas que crescem na caravela, várias aves interagindo, outros peixes começam a habitar a região da caravela, e começa a ter uma biodiversidade muito correlata. Então, você vai vendo um ecossistema cheio de problemas ambientais, com ilhas, que no caso são as caravelas, com promoção de biodiversidade, remoção de poluentes, alívio de estresse ambiental, você começa a ver vários benefícios ali dentro. Mas, claro, a gente faz isso através de empregos azuis, que a gente chama. Então, são empregos voltados à economia azul, à economia da água. E o emprego é muito fácil, a técnica é muito fácil de escalar. A gente tem ali roupa impermeável, que a gente veste, um colete salva-vidas, luvas e um pulsar de piscina. Esse pulsar, a gente raspa a tela, a alga sai da tela, a gente colhe, leva para o laboratório e analisou. Muito simples, muito inteligente, muito eficiente. Quando a gente leva isso para os dashboards, a gente faz análise, como eu falei, de 230 parâmetros ambientais diferentes. Esses 230 parâmetros ambientais nos dão uma percepção, dão um diagnóstico muito eficiente sobre o ambiente que a gente está lidando. Então, no caso, quero mostrar para vocês aqui, a gente botou, esse aqui é um mapa bem lúdico da Lagoa da Pampulha, em que a gente botou caravelas nesses pontos aqui que estão coloridos. Nesse ponto roxo, rosa, verde e aqui o vermelho. Quando a gente coloca isso, é interessante para vocês verem. A gente vai mostrar para vocês interpolações da água. O que significa? Tá? Eu mostro que a Lagoa da Pampulha não é uma lagoa só. Ou seja, a gente vê geograficamente uma lagoa,
mas os fenômenos que aportam contaminação para a lagoa e as dinâmicas da própria lagoa mostram que a gente não pode considerar ela uma única lagoa. Então, no caso dessa ilustração, seria uma única lagoa com 4 caravelas dentro. Mas quando a gente mostra que há uma diversidade de organismos que interagem com a caravela de forma distinta, e há um processo de oxigenação, pois os organismos que crescem na caravela, produtores primários, produzem oxigênio em taxas específicas. A gente mostra que há uma poluição difusa específica para cada realidade ambiental e que há um aporte de poluição de esgoto e industrial vinda por regiões diferentes da Lagoa da Pampulha. Ou seja, há realidades ambientais diferentes ali dentro. Quando eu coloco isso, essas algas colhidas, em laboratórios para analisar uma ecotoxicologia avançada, aí a gente tem ali todos os professores que fizeram parte dessa jornada. Então a gente tem parceria com a USP, com a Federal Fluminense, com a Federal do Paraná, com a PUC do Rio de Janeiro. Então cada professor fez uma análise de um composto diferente, numa classe de componentes diferentes. Para vocês entenderem aqui, quando a gente botou a caravela na água, interpolações, como eu falei anteriormente, cada caravela mostra um sinal específico. Quando você integra isso na natureza, você sabe dizer qual é a relação entre uma caravela e outra, e como que essa informação se distribuiu nessa distância. Então, interpolações com base em distância. Tá? Então, aqui você vai ver a primeira coleta, você vai ver que tem uma caravela que mostrou maior produção de algas do que as outras. Na segunda coleta, outra caravela que mostrou maior produtividade. Por quê? Por que uma semana teve uma caravela e na outra semana teve outra caravela? Porque as algas crescem com base na oferta de luz do sol, na oferta de nutrientes, na troca gasosa da atmosfera com a água. Quer dizer que se não ventar na água, não vai crescer alga. E a gente tem, a partir dessa decodificação das caravelas, eu consigo saber qual é a região na semana que a gente analisou que sofreu vento ou não teve vento, ou teve sol ou não teve sol, e como que foi o efeito dessa natureza na expressão da produção de algas, na produção primária das algas. Então vamos lá. Primeira semana, uma caravela mostrou maior produtividade. Na segunda semana foi outra. Na terceira coleta, a primeira caravela que mostrou maior produtividade voltou a dominar o sistema. Agora vou pular para a sexta coleta. Na sexta coleta, a caravela que mostrou maior produtividade é da região que quase não tinha alga na primeira coleta. Ou seja, nós temos ali dentro um processo de colonização biológica específico e uma sucessão ecológica diferente. A gente teve uma sucessão ecológica em que a ecologia daquela região, da caravela que estava nessa região aqui, só chegou no seu clímax quando ela atingiu a sexta semana. 2 meses, quase 3 meses de coleta. Então, mostra que a caravela funciona em todos os ambientes, mas a forma com que as algas crescem, a velocidade e as espécies que vão crescer são específicas de cada local, são específicas de cada realidade hídrica, de cada micro-região da Lagoa da Pampulha. No caso da Lagoa, nós temos outras realidades ambientais nos diferentes ambientes, mas aqui mostrando especificamente da Lagoa da Pampulha. Agora, quando eu coloco essa biomassa, que a gente viu que tem diferença ao longo das semanas, produziu algas diferentes em taxas diferentes. A primeira semana foi 1 quilo, na segunda coleta foram 15, na terceira foi 1 quilo, na quarta 15, na quinta coleta 56 quilos. Então, há diferenças por entre essas semanas e há motivos ambientais para isso. A gente analisa os motivos ambientais para saber o que controla o crescimento das algas em cada local. Quando a gente leva essa biomassa para laboratório, aí eu analiso toda a gama aí de nutrientes aderidos aí à estrutura que a alga incorporou, né? Consumiu o nutriente para crescer, e quais metais ela incorporou. Ela incorporou ativamente, fazendo fotossíntese usando metal, ou ela simplesmente cresceu e, a ponto da mucilagem, a gordura da alga, gruda o metal que está dissolvido na água, grudou na alga, eu tirei a alga, analisei e o metal veio junto. Então, a alga remove de 2 formas bem intensas. Uma forma ativa e uma forma passiva. A forma ativa, ela come e metaboliza o poluente.
Na outra forma, ela adere o poluente. Ambas formas são muito eficientes para a gente analisar e saber o que está acontecendo nessa remediação ambiental. Agora, vamos lá para nutrientes e metais. Quando eu coloco para os outros componentes dos orgânicos, eu vou para alifáticos, aromáticos, esteróis, PCBs, e a gente começa a entender aonde cada local está contaminado. Então, vou mostrar para vocês aqui, dentro dessa estrutura, eu tenho uma das coletas, eu tive ali análise de metais, para saber qual foi a caravela que mais mostrou contaminação por metais. Vocês vão ver que tem uma caravela que mais mostrou contaminação, não é a mesma caravela que mostrou maior contaminação por pesticidas dentro da Lagoa da Pampulha. Significa que no mesmo momento, na mesma semana, na mesma alga, são contaminações bem distintas que acontecem na Lagoa da Pampulha. Ou seja, existem múltiplas fontes de contaminação. Nós não sabemos com que frequência essas fontes de contaminação entregam poluentes para a lagoa, mas há um diagnóstico divergente ali dentro. E quando a gente coloca as outras classes analisadas, são todos os PCBs, para ver que existe uma diferença, os HPAs, há uma diferença, os esteróis fecais, uma outra diferença, e os alifáticos também. Então, quando a gente faz essa análise mais minuciosa sobre todos os parâmetros, a gente começa a interpretar, no caso dos metais, mapas de contaminação para cada elemento específico. Então, é quase como se a gente tivesse lido a tabela periódica como um todo. A gente sabe como cada elemento está distribuído na Lagoa da Pampulha e com que frequência esse poluente aparece ali na água. Então, esse é um exemplo da primeira coleta, segunda coleta, terceira, essa aqui era a quarta, desculpe, e aqui eu estou indo para o cobalto. Então, estou puxando aqui uns exemplos desses gráficos todos que a gente viu, estou puxando aqui especificamente para alguns metais. Vou mostrar aqui o cobalto. Então, se eu olho para a distribuição de cobalto na Lagoa da Pampulha, não é uma aula de química não, tá, gente? Juro para vocês, é só uma forma lúdica de explicar. Eu olho aqui que tem uma região da lagoa que tem alta concentração de cobalto. Como a alga, além de monitorar, consumiu o poluente, na semana seguinte, você vê que esse cobalto não está mais presente na mesma região. A alga consumiu o cobalto e não deixou mais ele disponível na lagoa. Mas uma nova regional aparece, então um novo aporte de cobalto foi entregue para a Lagoa da Pampulha. Você vê que na terceira coleta, essa região que aportou sumiu, não tem mais a disponibilidade do cobalto. E outras regiões receberam aporte. Na outra coleta, essas regiões foram eliminadas, o cobalto foi indisponibilizado para o sistema, a gente consumiu ele. Na quinta semana, novamente, e na sexta semana, houve um aporte novo de cobalto para a Lagoa da Pampulha. Então, há um aporte crônico, nós não sabemos qual é a cronicidade que chega à poluição, mas chega, qual periodicidade é, mas ela chega, e a gente remove esses poluentes ao mesmo tempo. Quando a gente olha para ferro, você vê que há uma concentração grande de ferro na água, essa concentração ela vai diminuindo ao longo da ação das caravelas do sistema, a ponto da gente controlar e dar uma neutralizada nas dinâmicas do ferro ao longo do tempo. A caravela consome o material a ponto de equilibrar essas nuances e essas extrapoladas que as aportes de contaminação aparecem. E eu queria focar também no lantânio. O lantânio é um mineral terra rara. Então a gente vai lá, ouve que os Estados Unidos está guerreando aí o mundo todo muito fortemente por conta de minerais terras raras, que são importantíssimos para você fazer supercomputadores, avião, fazer todo tipo de tecnologia com AI, tudo mineral terra rara. Lantânio é um mineral terra rara, que é amplamente utilizado para sequestrar o fósforo da água. Então você joga lantânio na água, ele sequestra o fósforo e flocula o fósforo. O fósforo vira uma lama e cai, e decanta no fundo da lagoa. E aí a ideia é que vai uma draga colher esse material e levar embora. A gente sabe que a draga é um problema ambiental gravíssimo, é a solução para vários momentos, mas também é um problema ambiental grave. Remobiliza a contaminação, gera vários outros problemas. Beleza. Ponto é, o lantânio ele é muito utilizado e aceitado pelas comunidades quando ele é usado de forma emergencial. De forma crônica, o uso crônico, contínuo, por 12 anos,
que é o caso da prefeitura na Lagoa da Pampulha, gera um problema ambiental. A gente detecta esse lantânio com uma concentração altíssima, que eu vou mostrar para vocês, e a gente chega na transformação das informações. Então vamos lá. Aqui em cima vocês conseguem ver que mercúrio encontramos baixíssima concentração, tá? 0 vezes aí acima do que o CONAMA permite. Magnésio, 40 vezes acima do que a legislação permite. Vanádio, 0,47. Mas espera aí, vamos falar de cádmio. 86 vezes acima do que o CONAMA permite. Selênio, 100 vezes acima do que o CONAMA permite. Isso concentrações da Lagoa da Pampulha, tá? Agora vamos olhar aqui para cima, para níquel, 400 vezes acima do que o CONAMA permite. Essa é a concentração que a gente detectou na Lagoa da Pampulha. Se você vai para ferro, aqui embaixo, são 9.000 vezes acima do que o CONAMA permite. Ou seja, altamente contaminado por ferro. Altamente. Você olha para manganês, um pouquinho aqui embaixo, 20.000 vezes. Vamos olhar o alumínio, 150.000 vezes acima. E aí vamos falar do lantânio, que era aquele mineral terra rara que eu comentei com vocês. 3.850.000 vezes acima do que a legislação da Austrália permite. Porque o lantânio não é encontrado no Brasil, ele é produzido na Austrália. E aí lá eles têm uma legislação sobre o lantânio, no Brasil ainda não. Mas lá, a legislação de lá, aplicada aqui, a concentração foi 3 milhões, quase 4 milhões de vezes acima do que se permite. Gente, é tóxico. O negócio é complicadíssimo. E é por isso que a gente tem que ter uma tecnologia que monitora isso constantemente. Só para vocês terem a percepção, o selênio que a gente analisou 100 vezes acima do CONAMA, a primeira análise científica do selênio na Lagoa da Pampulha foi a gente que fez. Então, há 90 anos da contaminação na Lagoa da Pampulha, nunca tinha sido analisado selênio antes. Então, há muitos contaminantes que estão gravemente acima do que a legislação permite, que nunca foram nem analisados na Lagoa da Pampulha. Então, se vocês estão vendo um movimento aí importante de voltar a navegação na Lagoa, voltar o esporte na Lagoa, levem isso com muita parcimônia. Que são algumas decisões mais políticas do que científicas, tá bem? Quando a gente fala de carbono, vamos lá, a gente tem uma alga, ou algas, no caso ali foram 46 espécies de algas que cresceram na Lagoa da Pampulha. 46 espécies que todos os dias fizeram fotossíntese. Em que taxa? Aí as taxas, eu botei aqui a comparação com floresta. Quer dizer que 4 caravelas na Lagoa da Pampulha, em 6 anos de duração, removeriam 1 tonelada de CO2. Em comparação, 6 árvores precisam de 20 anos para sequestrar 1 tonelada de CO2. Quer dizer o quê? Quem está plantando floresta hoje vai demorar muito tempo para ver respostas sobre CO2. Quem plantar caravelas na água vai ver esse resultado muito mais rapidamente. Só que além de eu sequestrar CO2, que o caso da floresta também faz, eu promovo serviços ecossistêmicos. Eu removi toda essa diversidade de poluentes ao mesmo tempo, eu monitorei isso, eu engajei a sociedade, produzi oxigênio, promovi biodiversidade, resiliência climática, e uma série de benefícios que a caravela promove e que surpassa, então ganha sobre essas investidas em floresta, por exemplo. Mas a gente não está competindo, porque são áreas que não competem. Então, a gente tem lá gente querendo ter uma área específica e plantar a floresta. Maravilha. Eu estou botando caravela em rio contaminado, em lago contaminado, em ambiente marinho contaminado, em que as pessoas não têm interesse, ninguém quer estar ali dentro, é nesse lugar que a gente quer entrar. Então, permitindo com que empresas façam esse posicionamento, como eu falei inicialmente, através da recuperação ambiental. Mas isso é genial. A gente tem a possibilidade ali dentro de gerar informações incríveis. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. A gente ampliou a cobertura de análise da caravela. Ou seja, eu tenho ali caravelas e eu tenho interpolações que a gente faz com o satélite e calibro o satélite. O satélite passou pegando imagem da Lagoa da Pampulha, não tinha ninguém na água para dizer para o satélite o que ele estava vendo. Então ele viu a luz, a gente analisou a água e disse para o satélite, olha satélite, hoje que você passou aqui e analisou isso aqui, na verdade essa tua informação é isso aqui na água. A diferença do satélite e da caravela é a interferência da atmosfera. Então quando você corrige essa informação no satélite, você refina o satélite, a ponto de poder analisar, vocês estão vendo que tem pixels aqui, tá? Vocês vão vendo que tem pequenos quadradinhos aqui dentro,
Cada quadrado, cada pixel tem 10 metros por 10 metros de resolução. Então, a caravela, tinham 4 caravelas na Lagoa da Pampulha, geramos interpolações, calibramos satélite e agora a gente tem uma garantia de informação de 10 metros de resolução. Então, é muito refinado. Se a gente chega, eu botei aqui até inicialmente, satélites públicos, se a gente vai para satélites comerciais, esse pixel pode cair para 30 centímetros. Mas custa, tá? Mas ele está disponível. Quer dizer que se a gente pega o dinheiro da empresa que quer executar isso e pega o satélite comercial, a gente calibra isso, e a minha ideia é oferecer esse tipo de banco de dados para a universidade. Oferece para os professores que trabalham na Lagoa da Pampulha há mais tempo. Eles vão pegar esse dado bem refinado e fazer os melhores trabalhos científicos que existirem. Por quê? Porque eu sou de Curitiba originalmente. A minha esposa é de Minas, eu tenho 2 filhas de Ipatinga, beleza. Mas nós nunca fizemos nenhum trabalho na Lagoa da Pampulha. Tem professores que trabalham há 35 anos na Lagoa da Pampulha. Quem sou eu para dizer que a minha ciência é a melhor? Eu pego essa minha ciência, paga, toda executada, e eu entrego na mão do professor que tem mais experiência no lugar. Ele fala, obrigado, agora eu consigo executar as coisas que eu preciso. Então, é um pouco nessa dinâmica, tá? E aí, ia mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos chamar, por favor. E aí, só para mostrar para vocês. Então, bem como o Caio falou, a gente está numa dinâmica muito grande, estamos com caravelas instaladas lá em Porto Alegre, então está uma dinâmica bastante intensa aqui, acabaram de me ligar. Mas só para vocês verem. Então, a gente é insatisfeito por natureza, tá? Então, o que significa? Que a gente quer fazer trabalhos cada vez mais sustentáveis. Então, quando a gente coloca a caravela na água, ela gera vários benefícios. E eu mostrei aqui, nesse bolo de ODS, o primeiro nível é o nível de entregas que a caravela faz por si. Eu coloco a caravela na água, ela melhora a água de diversas formas. Ela promove saúde e bem-estar, melhora a vida terrestre, melhora agrosaneamento, a gente deixa cidades mais sustentáveis e entrega com parcerias chaves para a implementação sustentável no sistema. Claro que isso é interessante, que promove a vida aquática e a resiliência para isso, mas quando a gente contrata um time sustentável, esse time começa a trazer outros benefícios sustentáveis para a nossa operação. Então, exemplo, a gente tem estagiários que a gente contratou, que são de universidades. Esses estagiários começaram a desenvolver sua monografia, sua iniciação científica, com bolsas patrocinadas pela Infinito Mare. Então, quem analisa a ciência por trás? Professores da universidade e os alunos desses professores. Então, a gente fomentou bolsa de estudos para analisar a ciência que a gente queria. Então, eu poderia contratar um laboratório comercial. Ele ia me dar o resultado, eu entrego para o meu cliente e acabou. Ou, eu sou insatisfeito por natureza, como eu falei, vou atrás da universidade, falo, professores, eu tenho aqui uma verba, eu posso bancar uma bolsa por 6 meses, vamos encontrar um aluno e, em contrapartida, você analisa para mim as amostras das algas. Só que isso no treinamento do aluno. Então, o aluno treina nas análises da caravela, termina o curso dele, termina o projeto, sabendo, ganhando essa expertise, e, ao mesmo tempo, a gente ganha análise e uma integração da sociedade com a universidade. Quando a gente leva esse tipo de percepção para outras dimensões, para outras instituições, a gente amplia ainda mais o tamanho do impacto socioambiental que a caravela promove no sistema. No final, eu tenho muita alga. Eu transformo essa alga num outro produto e coloco ela na economia circular. E é a grande chave nisso tudo. Então, vamos lá. Primeiro nível, a gente tem muitas entregas positivas com os ODS, só da caravela. A gente contrata as pessoas, eu ganho um novo nível de entrega com vários outros ODS que são atingidos no nosso projeto. E quando eu coloco as algas como a cereja do bolo, transformo ela para biogás, um fertilizante, carvão ativado, eu começo a gerar outros benefícios e um impacto cada vez maior. Então, é possível olhar para os ODS e ter um projeto 100% sustentável. Basta você gastar 10, 15 minutos procurando qual instituição eu agrego, qual parceria eu forço para que eu consiga ampliar a cobertura de impactos que eu entrego no meu sistema.
Mas vamos lá. A gente tem ali um impacto azul que eu queria trazer um pouco para vocês disso. Quando a gente botou a caravela na Lagoa da Pampulha, a repercussão foi enorme. Falei, teve muita mídia, teve muito retorno interessante. E, ao mesmo tempo, quando a gente coloca a caravela, a gente faz essas ativações com QR Code, te entregou um monte de placas ao entorno da Pampulha, em alguns estabelecimentos, fez bolachinha de chopp para, de fato, as pessoas que estavam no bar pudessem brincar, falar e entender, aprender sobre a caravela. A gente faz essas ações muito dinâmicas, para que a população comece a entender. Senão ela está andando na lagoa, vê o barquinho azul ali, vê a caravela e não sabe de onde tirar a informação dela. Então, quando a gente entregou essas outras formas de engajar, a gente começou a ter uma resposta mais positiva. Ao mesmo tempo, a gente fez ações para levar tanto a caravela para dentro da sala de aula, quanto a sala de aula para dentro da caravela. Então, aonde a gente atua, quaisquer caravelas, a gente faz ações educativas. E ações que a gente chama de educações ecopedagógicas. A gente ensina ecologia de forma prática e muito lúdica para as crianças. Então, elas, de fato, vestem luva, tocam na alga, cheiram, veem a cor, veem como a ação dinâmica está, veem as diferentes espécies das algas, e isso é uma educação extremamente lúdica. Então, a gente levou tanto as algas para dentro da sala de aula, como as crianças para dentro da caravela. E essa ação não aconteceu na Lagoa da Pampulha, infelizmente é proibida a navegação na Lagoa da Pampulha, desde 40 anos atrás, 50 anos, mas em algumas outras caravelas essa ação é possível. Nós fizemos isso lá no Rio de Janeiro, fazemos isso por lá, em que a gente leva as crianças para irem visitar a caravela em loco. Então, literalmente elas vestem colete salva-vidas, elas entram num bote e elas vão até a caravela aprender ecologia de água. E, de fato, a gente levou mais de 800 crianças nesse ano lá para as caravelas, em que elas veem as algas de verdade crescendo. Uma semana ela vai e não tem alga, outra semana ela vai e tem muita alga. E ela fica muito encucada do porquê que está crescendo a alga, quais são as espécies. Então, quando a gente leva elas em loco, cara, elas aprendem demais. Assim, é uma vivência de ética ambiental espetacular. Então, saem grandes embaixadores e é um projeto social. Então, é um projeto que ensina as crianças de comunidades do Rio de Janeiro a aprenderem a velejar. E elas fazem isso através da Marina da Glória, que é uma parceira nossa, onde a gente tem uma caravela instalada lá. Então, quando a gente desenvolveu esse programa de aceleração no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, no BHTEC, a gente fez esse projeto junto com o Instituto Ethos, que é um instituto que promove todos os grandes estudos de métricas de impacto social e socioambiental. O Instituto Ethos é um grande nome, é uma grande autoridade nisso. As grandes marcas do mundo se baseiam nos índices do Instituto Ethos. Então, ter eles em Belo Horizonte foi espetacular para o desenvolvimento da inovação local e também para a gente. Quando a gente desenvolveu essa metodologia, a ideia é que a gente impacta a sociedade. Tá, cara, você impacta como? Você impacta de verdade ou você acha que impacta? Então, atingir, desculpe, eu comentei inicialmente, 2,5 milhões de pessoas em 20 dias, que era, de fato, a expressão do que a Zurich teve de impacto ali dentro, teve de alcance, né, com as matérias e tudo mais, isso não reflete impacto. Impacto é quando você mede antes, tem a ação e mede depois. Se essa ação depois faz diferença sobre a tua pesquisa inicial, aí você pode dizer que você impactou. Se você não fez esse levante, não tem como você dizer que impactou de verdade. Então você precisa ter essa métrica bem desenhada. O Instituto Ethos mostrou isso para a gente, e quando a gente fez essas percepções e levou o livro, nós produzimos o livro do sovaco. O sovaco não é o meu sovaco, o sovaco é um cachorro, e de fato é um cachorro que faz uma missão espetacular, que ele é um cachorro tipo escoteiro. E ele visitou a caravela na Lagoa da Pampulha, ele me encontra, eu virei um personagem desse quadrinho, e aí o sovaco interage comigo, ele aprende um pouco, e depois ele está aqui sonhando com as algas, consumindo de verdade a poluição e fazendo a faxina na Lagoa da Pampulha. Então as crianças, elas levam isso para elas,
elas vão aprendendo isso e têm muita experiência para fazer em casa. Então, a gente distribuiu 200 exemplares para as escolas em Belo Horizonte, e aí que foi super legal. A gente fez no Instituto Próxima Geração, que é uma ONG voltada ao esporte, voltada ao tênis, e a gente fez com 86 crianças, 95% dessas crianças nunca tinha visto uma caravela, foi pela primeira vez ali dentro, e elas tinham várias ações que aconteciam. Então elas iam tanto procurar as caravelas na Lagoa da Pampulha, iam num lugar que tinha acesso, assim, tinha uma visão panorâmica, que elas podiam visitar e procurar a caravela. Elas olhavam, como tem na imagem aqui, pequenas telas que têm microscópios. Nós levamos microscópios de resoluções diferentes para que eles pudessem ver a alga num zoom, sem zoom, como que isso funcionava. E 10% das crianças nunca tinham visto um microscópio, nunca tinham usado um microscópio na vida. E foi muito interessante. Mas quando a gente leva isso para a segunda ação, terceira ação que nós fizemos, que era a segunda escola, eram 40 crianças envolvidas da escola municipal Américo René, e foi super legal, porque 95% das crianças nunca tinha visto um microscópio e 99% nunca tinha visto a caravela antes. Então, ter falado sobre a caravela foi algo mágico para eles. Eles aprenderam demais. E ter essas crianças olhando as algas crescendo, cara, realmente foi muito bonito. Assim, ficou bem emocionado com tudo. E essas ações, elas promoveram um benefício tremendo. Aqui as crianças com a caravela atrás, e elas aqui vestindo a luva e mexendo nas algas. Então, o cheiro, o toque, tudo isso fez transformações muito interessantes. O que é legal? 100% das algas que a gente produziu, depois de serem analisadas, viraram cerâmica. A gente está transformando elas em cerâmica, e o grande objetivo é que a gente consiga transformar na circularidade, como a gente falou. Algas estavam contaminadas. A gente transforma ela num produto que imobiliza esse contaminante e faz com que ele possa ser utilizado. A ideia é que alguns, inclusive arquitetos, que compram diretamente dessa cerâmica, quando souberam que tinha uma cerâmica da despoluição da Lagoa da Pampulha, ficaram com interesse em comprar das cerâmicas também. Então, o que é legal? A gente está criando um ecossistema que consegue promover uma economia circular e bem regenerativa. Pessoas que não têm ligação direta podem comprar uma cerâmica da despoluição da lagoa. Puta que legal! Ela usa isso como uma expressão arquitetônica dela. Muito bacana. Agora, esse manifesto muito interessante, mas aqui tem os resumos, para vocês entenderem a dimensão do impacto. Tá? Então vamos lá. 4 caravelas na Lagoa da Pampulha, durante 3 meses de operação. 3 meses de operação, a gente produziu 114 quilos de alga. Muita alga cresceu ali dentro. Dessas algas, a gente analisou, como eu falei, na área dos parâmetros ambientais. Desses parâmetros, se eu somar a quantidade de metais que essas algas consumiram, ela dá o equivalente a 3 quilos de metais da água. Então, vamos lá. 4 caravelas, durante 3 meses, removeram 3 quilos de metal da água. Qual outra forma a prefeitura poderia usar para remover 3 quilos de metal da água? Filtro é o nome. Ela ia filtrar a água. Mas pensa comigo. Eu tenho uma concentração de metal na água. Para eu acumular 3 quilos, eu tenho que filtrar um monte de litro. Quantos litros eu preciso filtrar para acumular 3 quilos de metal? Eu fiz a conta, você não precisou fazer não. Está aqui, ó, 261 milhões de litros. Quer dizer que 4 caravelas em 3 meses removeram 3 quilos de metal. Que foi o equivalente a filtrar 104 piscinas olímpicas em 3 meses. Então, se a prefeitura tivesse que filtrar 104 piscinas olímpicas em 3 meses, ela precisaria de 173 bombas ligadas 24 horas por dia, que iam filtrar peixe, organismos, tudo que vocês possam imaginar. Tinha que ter 13 pessoas trabalhando 24 horas por dia durante 3 meses para você poder ter a estrutura a ponto de filtrar 3 quilos de metal da água. Aí, vamos falar. Botei 4 caravelas na água, em locais estratégicos, engajou,
126 crianças foram trabalhadas, 200 livros do sovaco foram entregues, 34 espécies de algas cresceram numa mesma caravela. Na mesma caravela. Foram 46 no total, 34 numa mesma caravela. 2,6 milhões de pessoas foram impactadas no projeto, atingidas nesse projeto. Com essa conta de 3 quilos de metal, se eu dividir 3 quilos de metal, que foi o total, pela quantidade de horas que as caravelas ficaram agindo, eu tenho ali essa informação aqui, ó, que é 1 grama de metal é removido por hora no nosso projeto. Se a gente fizer essa conta, gente, é incomparável o benefício que a caravela traz sobre qualquer outro método de limpeza de água. Qualquer outro método de limpeza de água. Ouçam bem como eu estou falando. Qualquer outro método de limpeza de água. Você tem uma biorremediação absolutamente eficiente que remove múltiplos poluentes ao mesmo tempo de uma forma ecológica, barata, sem equipamento adicional, sem uso químico, sem gerar resíduos, sem gerar impacto adicional. A gente tem ali uma oportunidade de botar várias caravelas em vários ambientes aquáticos do mundo, do Brasil e do mundo, tendo marcas fazendo essa ação, trazendo engajamento para a sua marca e promovendo, de fato, a recuperação ambiental de quaisquer ambiente aquático do mundo. Caravela funciona em rio, lago, mar. A gente não planta nenhuma espécie. Cresce a alga mais adaptada na água, ela que cresce na caravela. Então, a gente tem ali uma tecnologia agora 100% brasileira. A gente tem uma tecnologia que ela é uma solução baseada na natureza, inteiramente baseada na natureza. A gente tem uma tecnologia que funciona em qualquer ambiente aquático do mundo. Se tem vida, ele vai funcionar, porque se tem oxigênio na água, foram as plantas e as algas que produziram, e a gente tem ali dentro uma ação, que é o que eu queria mostrar para vocês, está implementando as caravelas em várias realidades ambientais do Brasil diferentes. Então, aqui é um exemplo para vocês. Marina da Glória, botamos na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, botamos na Lagoa da Pampulha, botamos na Urca, lá no Rio de Janeiro, botamos no Caminho Niemeyer, em Niterói, botamos no Projeto Grael, lá em Niterói, botamos no Parque Pontal, em Porto Alegre, e no Apoio Dilúvio, lá em Porto Alegre. Isso foi com a Heineken, tá? Para vocês entenderem esse último. Então, a gente teve vários reconhecimentos desde que a Infinito Marine nasceu. Então, desde 2018, quando eu desenvolvi a caravela, o conceito da caravela, a gente levou ela foi apresentada no escopo científico do BRICS, então uma reunião oficial do Grupo Econômico do BRICS, foi levada para a África do Sul em maio de 2018 e foi lá reconhecida como uma das 3 melhores tecnologias para salvar as águas do mundo. Então, isso deu um endosso para a gente, foi super legal. Em dezembro do mesmo ano, a gente ganhou o Top Innovation Award, o maior prêmio de ecodesign que tem no planeta Terra. A gente ganhou com ele. Foi o único projeto da América Latina a ganhar essa honraria. Eu achei que o projeto ia explodir depois disso. Nossa, agora a gente vai... Nossa, todo mundo vai ficar sabendo. Gente, ninguém se mexeu. Nada saiu. Não saiu uma matéria a respeito. E a gente entendeu que precisava fazer uma jornada para tirar esse sonho, que era muito eficiente, para, de fato, um produto muito funcional e que pudesse fazer respostas de fato. Aí, como eu comentei, entramos nos programas de aceleração de startups. Um dos programas que nós participamos foi Inovativa de Impacto, 2023. Finalizamos o programa como destaque nacional. Então, a melhor startup de impacto ambiental do país no ano. A gente foi finalista do Prêmio Impactos Positivos, em 2023. A gente ganhou o campeonato de inovação da Zurich, da seguradora, que acabou, por conta disso, virando nosso primeiro cliente e botando as caravelas na Lagoa da Pampulha. E nós também participamos do programa Green Sampa, que é um programa de aceleração da Prefeitura de São Paulo, e nós finalizamos o programa em primeiro lugar também. Ganhamos ele no ano passado, isso deu uma repercussão bastante interessante. Esse ano, em janeiro, nós entramos para o Conselho Mundial dos Oceanos, então a Infinito Mari tem uma cadeira oficial dentro do Conselho Mundial dos Oceanos. Nós somos a única empresa na América Latina a compor o conselho, e nós ganhamos também em janeiro do mesmo ano, desse ano, o Prêmio Cidade de São Paulo, que é a maior honraria que a Prefeitura de São Paulo dá para uma empresa. Ela reconhece as empresas
instituições que promovem o bem e a melhoria da cidade de São Paulo. A gente ganhou esse prêmio esse ano aí, depois de 6 anos estando lá dentro. Eu queria abrir para vocês, dizer que eu estou com o meu contato, cara, aberto. Peguem o QR Code, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Mandem mensagem para mim, quem quiser. Manda e-mail, manda mensagem, manda currículo. Por favor, a gente está total à disposição. Eu queria muito ouvir vocês um pouquinho. Acho que tem um espaço aí para a gente poder conversar um pouco. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade, dizer que a gente tem uma jornada muito interessante para esse futuro. Tem uma tecnologia, aí que a gente falou, 100% brasileira, está disponível para a gente botar em quaisquer ambientes. A gente precisa montar times em cada local onde a Caravela vai ser implementada. Então, é muito legal que, se vocês se interessarem de verdade, mandem, não estou brincando, não, mandem os currículos para a gente. Todo local que a gente vai implementar a Caravela, a gente vai ter que ter um banco, um time para poder trabalhar nela, trabalhar nessas ciências. E como a gente falou, o que a Infinito Mari faz é um manifesto de transformação socioambiental. A gente precisa convidar vocês a fazerem parte desse manifesto, e é um convite de verdade. Então, eu queria deixar aqui, abrir a minha fala para que vocês, enfim, conversem comigo, apresentem as suas ideias, para que a gente possa fazer dessa sociedade um pouco melhor. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Um abraço. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição, com muita mão no coração, tá? Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.